Nós vamos fazer um bolo chamado cuca alemã, que é um bolo simples que por cima leva uma cobertura, tipo uma farofa doce, que é feita com canela e fica super saboroso. Para fazer o bolo, nós vamos precisar de farinha de trigo, são 140 gramas, que equivale a uma xícara bem cheia, açúcar, que são 80 gramas, que equivale mais ou menos a meia xícara, a margarina, 50 gramas, ou seja, 2 a 3 colheres de sopa, dependendo da sua colher de sopa, um ovo, que vai ser separado em clara e gema, a clara vai ser separada para bater no final, bater ela em neve, 2 colheres de chá de fermento, tipo 50 ml, assim, um pouquinho de água e o sal, uma pitada. Nós vamos a seguir passar as quantidades para a farofa, mas essa aqui é para o bolo. Já voltamos. Para a farofa, nós vamos precisar de meia colher de chá de canela em pó, 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga, o açúcar são 2 colheres de sopa e a farinha de trigo, nós temos aqui 3 colheres de sopa, mas não coloque tudo de uma vez. Nós vamos começar a fazer a massa, começando com 1 colher de sopa para ficar mais fácil de misturar. E aí nós vamos continuar a colocar e amassar com a mão até sentir o ponto de farofa. Ou seja, não é uma massa lisa, é uma coisa solta, né? Como se você estivesse pegando numa farofa, uma coisa que despedaça na sua mão. Então, não tem uma medida certa, é até você achar o ponto de farofa, mas aproximadamente 3 colheres de sopa. Então, nós vamos agora começar preparando o nosso bolo. Então, para o bolo, nós vamos começar misturando o açúcar com a gema de ovo e a margarina. E nós vamos bater bem. Se você tiver uma batedeira, bata na batedeira que vai ficar mais bem batido. Se não, bata na mão com um batedor ou até mesmo com o seu garfo. Então, comece misturando bem e vá batendo. E quando estiver bem batido, tá vendo? Já estiver clarinha a gema, fofa, você vai começar a misturar os outros ingredientes aos poucos. Comece misturando a farinha de trigo aos bocadinhos. Vá colocando também pequenas quantidades de água para ficar mais fácil de você manusear. Misture o fermento em pó também. E continue colocando a sua farinha de trigo e a sua água. E uma vez a massa bem misturada, ela precisa ficar consistente mesmo, tá vendo? Não é para ficar aquela molinha não, ela vai ficar consistente. Você vai bater as claras em neve. Você vai colocar aquela pitadinha de sal na clara e bater bem, até ela adquirir uma consistência aquela de suspiro, né? Aquela bem fofinha. E uma vez bem batida e crescida, você vai juntar na massa e misturar delicadamente. Não bata, misture. E uma vez bem misturado, nós vamos passar para um tabuleiro. Se o seu tabuleiro for antiaderente, não precisa untar. Se ele não for antiaderente, unte com margarina e um pouquinho de farinha de trigo, para não grudar o bolo no fundo. Então, distribua a massa no tabuleiro. Para cuca, não é bom usar aquela forma que tem um furo no meio. Não é típico da cuca. Então, vamos acabar aqui de distribuir a nossa massa. E uma vez a massa bem distribuída dentro do tabuleiro,
Nós vamos acender o forno para ele ir pré-aquecendo, separar a massa e preparar a cobertura, a farofa doce. Então, com a mão, você vai juntar os ingredientes e a manteiga e fazer tipo uma farofa grossa. E se a massa tiver ficado muito úmida e mole, corrija com um pouquinho mais de farinha de trigo. Coloque até ela ficar com consistência de farofa. Tá vendo? Ela está mole, nós vamos colocar a farinha agora até ela adquirir consistência de farofa. Então, eu coloquei farinha de trigo até ficar assim, olha, tá vendo? Solta, feito farofa mesmo. Mas dê umas apertadinhas para ficar esses grânulos mais grosseirozinhos, que vai dar uma crocância especial no seu bolo. Então, pegue a sua forma e essa farofa você distribui por cima do bolo antes de levar ao forno. Distribua nele todo. Nós vamos usar um forno médio e nós vamos deixar lá até começar a dourar. Quando a nossa farofa estiver dourada, está na hora de retirar. Então vamos ver. Então aqui está, já toda distribuída. Eu vou levar agora ao forno e vou voltar para olhar daqui a uns 25 minutos para ver como é que está. Forno 180 graus. Então aqui está a nossa cuca alemã. A crostazinha, a farofinha já está toda dourada. Você pega uma faca, enfia bem no meio. Se sair limpinha é porque está assado por dentro também. Agora é só esperar esfriar para você poder desenformar. Não desenforme quente para não quebrar o bolo por dentro. Então, até a próxima!